Boa noite a todos. Estamos aqui essa noite para mais uma live de direito militar. Hoje a gente vai falar sobre o artigo 9º do Código Penal Militar, um artigo tão importante da gente estudar aí, conhecer, para quem está militando na área ou querendo conhecer o direito penal militar, esse é imprescindível conhecer o artigo 9º. Aí a nossa conversa vai ser sobre isso hoje. Então estamos aqui aguardando o pessoal entrar aqui na nossa live. Boa noite, Luiz Henrique, Augusto. Boa noite, pessoal que está entrando aí, sejam bem-vindos. Boa noite, Silvia. Esse é o pessoal que sempre nos acompanha, a nossa arquibancada virtual. Como é que tá Curitiba aí? Frio? Vamos lá, o pessoal já está entrando aqui. O Daniel já acabou de entrar também para a gente começar a nossa conversa. É sempre bom encontrar vocês aqui. Boa noite, Benjamin, seja bem-vindo. Edmilson. Vamos lá, só esperar aqui o Daniel que pedir para participar então da nossa live para a gente poder começar aqui. Boa noite, Leandro. Boa noite, Maísa, tudo bom? Bom te ver. Edmilson. Já está aguardando, já chamei o Daniel aqui. Boa noite, Daniel, tudo bom? Tudo bem? Boa noite, doutor Sidney. Tudo bem? Tudo tranquilo. Como é que tá? Se cuidando em casa? Quando posso, sim, né? O ofício exige, né, a presença do advogado em determinadas ocasiões, É, delegacia de polícia, inquéritos policiais militares, sindicância. Quando é preciso, a gente tem que atuar, pedir proteção e partir para o ofício. Não tem jeito. faz parte, né? Não dá para Faz parte. abandonar total também, não é que o pessoal precisa, né? Sim, com certeza, com certeza, com certeza. Então vamos lá, gente, olha só. Obrigado ao pessoal que já está entrando aí, participando, sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui de novo no Insta do CBPJU para a gente fazer mais uma live sobre direito militar, nosso circuito de lives sobre direito militar, né? Lembrando que eu sou o coordenador do curso de pós-graduação de Direito Militar do CBPJU. Está rolando lá após online, quem quiser se inscreve, começa uma nova turma semana que vem. Após presencial aí, se Deus quiser, em breve a gente vai poder também tocar e começar aí, para a gente poder levar esse conhecimento para todo mundo e discutir o direito militar. Hoje eu tenho um convidado muito especial, hoje uma live diferente, é a primeira live que eu vou fazer com um advogado. Eu acho muito legal isso, né? Para a gente trazer uma visão diferente aqui a respeito das questões de direito militar. Então a gente vai poder ver a ótica do juiz, do magistrado, mas também a ótica da defesa, do advogado, nesse ponto que é tão importante, que é o artigo 9º do Código Penal Militar, né, que define aqui, estabelece em que situações ocorre o crime militar aqui. Meu convidado é o advogado especialista nessa área de direito militar, Daniel Scioli. Daniel, muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite, que bom ter você aqui para a gente poder conversar. Boa noite, doutor Sidney, mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. Queria agradecer também a Márcia, do CBPJU, foi através do intermédio dela, e também ao professor Silvio Félix, também professor do CBPJU, grande amigo, pessoa pela qual tenho grande admiração, também que foi a ponte para o CBPJU, para os contatos com a Márcia. Então, são duas pessoas que eu não poderia deixar de agradecer por ocasião da nossa live. É isso daí, grande Silvio. Silvio sempre traz os conhecimentos aqui do direito previdenciário militar, a gente já conversou aqui algumas vezes sobre o grande Silvio. Vamos lá, gente. Então, olha só. Nós vamos, já adentrando aqui no nosso tema, nós vamos comentar o artigo 9º do Código Penal Militar. Mas antes de eu chegar no artigo 9º, eu preciso fazer uma introdução aqui, para a gente poder entender o porquê que a gente vai conversar sobre o artigo 9º. A questão da necessidade de uma justiça especializada do país.
vamos lá. Nós temos duas categorias de profissionais que estão em situações aqui diferenciadas, que a Constituição diferencia, né? Que é a questão dos militares estaduais e a questão dos militares federais. O fundamento para a existência de uma justiça especializada é diferente, hein, gente, em relação à justiça estadual, à justiça militar estadual e à justiça militar federal. E vou explicar por quê. Vamos lá, os militares estaduais estão previstos lá no artigo 42 da Constituição Federal, que fala o seguinte, lá, os membros das polícias militares e corpo de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal, dos territórios. Então, a primeira questão aqui, é uma organização em que os seus componentes têm como base a hierarquia e disciplina. Aí a gente pega o artigo 125, que trata da Justiça Militar Estadual, ele fala o seguinte, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os crimes militares, julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei. Então, a Justiça Militar Estadual, que só julga os militares estaduais, não julga civil, nos crimes em que for definidos, os crimes militares que foram definidos em lei. Então, o fundamento para a existência de uma justiça militar, uma justiça especializada militar estadual, é a condição militar dos integrantes das corporações estaduais militares. A base é a hierarquia e disciplina. Como eles têm o fundamento é justamente essa submissão, hierarquia e disciplina. Já no caso da Justiça Militar da União, é um pouquinho diferente. Por quê? Porque as forças, eu vou lá no artigo 142, vou ver o seguinte, as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina também, e que se destinam à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um destes, né, da lei e da ordem. Aí o artigo 124 diz o seguinte, ó, a Justiça Militar, que no caso é da União, compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Também remete, então, para a lei infraconstitucional definir quais são os crimes militares. No caso da Justiça Militar da União, a primeira coisa que a gente percebe, ela julga os crimes militares e não somente os militares integrantes das Forças Armadas. Então, o fundamento de uma Justiça Militar federal é diferente da estadual, porque também vai julgar o civil. O fundamento da Justiça Militar da União é a importância da instituição ofendida. Não que você não leve em consideração também os militares se submeterem à hierarquia e disciplina, mas você leva em consideração também a importância da missão desenvolvida pelos militares integrantes das Forças Armadas, que é a defesa da pátria, defesa dos poderes constitucionais e da garantia da lei e da ordem, são todos ligados à própria garantia de existência do Estado democrático de direito. É por essa razão, pela importância dessa missão e pela importância da instituição ofendida e pela necessidade de regularidade dessas instituições, é que nenhum crime cometido contra as instituições militares federais pode ser considerado de menor potencial ofensivo. Então, são sempre crime grave, porque mexe com a regularidade dessas instituições. Vamos lá. Eu falei que tanto a Justiça Militar Estadual quanto a Justiça Militar Federal remetem, né, um julgamento remete aos crimes militares definidos em lei infraconstitucional, né, o que a José Afonso da Silva gostava de falar que é a norma constitucional de eficácia limitada. Né? Precisa, então, uma lei infraconstitucional definir quais são os crimes militares. Que lei faz isso? O Código Penal Militar. O Código Penal Militar é um decreto-lei, o Decreto-Lei 1001, né, de 1969. Aqui, como curiosidade, ele foi editado bem numa época em que o Brasil estava vivendo, né, a questão de uma junta militar, né? Uma junta governativa provisória militar. Então, vocês vão perceber lá, quando vocês abrem o Código Penal Militar, lá em cima, no começo dele, que é o ministro da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica que decretam, né, porque é um decreto-lei, e daí vem o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. Então, foi nessa época, em 1969, e sofreu pouquíssimas variações desde então. Então, é um ponto que a gente já precisa refletir. Olha só, ele foi feito numa realidade totalmente diferente da que a gente vive hoje. Então, muitos dos institutos que são previstos e das regras previstas no Código Penal Militar, assim como é no Código de Processo Penal Militar, precisa passar por uma filtragem constitucional. Né? Então, a gente teve uma Constituição depois disso, que é a Constituição de 88. Então, a gente precisa fazer essa filtragem porque existem várias situações em que esses artigos não foram recepcionados. Muito bem.
Já disse que a lei que define o crime militar é o Código Penal Militar. E faz como? Ele tem uma parte especial, lá que define as condutas que são consideradas crimes. Né? Nessa parte especial, vocês vão ver que tem crimes militares em tempo de paz e também em tempo de guerra. E tem uma parte geral, que define de que maneira eu vou analisar essas condutas definidas lá na parte especial. Em especial, o artigo 9º, que define quais situações aquelas condutas previstas na parte especial serão crimes militares. Esse é o ponto. Chegamos até o artigo 9º. Lembrando que o artigo 9º define os crimes militares em tempo de paz, define as situações em que ocorrerão crimes militares em tempo de paz, enquanto que o artigo 10 define em quais situações ocorrerão crimes militares em tempo de guerra. Então, chegamos até embaixo. Bom, Daniel, o que você gostaria de acrescentar nessa introdução aí que eu fiz a respeito do artigo 9º? Só falar que o senhor tocou num ponto importante, né? O Código ele teve pouquíssimas alterações desde sua promulgação lá em 1969. A gente consegue contar pelo menos umas 5 alterações, né? Dessas 5 alterações, 3 são inerentes ao artigo 9º. Dessas 5 alterações, de 1969 até agora, 3 dessas 5 alterações do Código Penal Militar referem-se ao artigo 9º. Tive o cuidado de anotar, nós tivemos a Lei 9.299, de 96, a Lei 12.432, de 2011, e agora, a mais recente, a Lei 13.491, de 2017. E o principal, todas as vezes em que há uma alteração no artigo 9º, de acordo com o senhor falou, do artigo 124 da Constituição, né, que diz que compete à Justiça Militar da União processar e julgar os crimes militares definidos em lei, todas as vezes em que há uma alteração do artigo 9º, por conseguinte, também há uma alteração na competência da Justiça Militar da União. Então, eu costumo dizer que o artigo 1º, que trata do princípio da legalidade, ele é o cérebro do Código Penal Militar, e o artigo 9º seria o coração. O artigo 9º em tempo de paz e o artigo 10 em tempos de guerra, que seriam o coração do Código Penal Militar. Tamanha a importância. Há uma discussão muito grande em cima do artigo 9º, se ele é uma norma heterotópica, se ele é uma norma mista, se ele é uma norma híbrida. Mas o que principal deve ficar compreendido é que sempre que há uma alteração no artigo 9º, consubstancial, uma alteração consubstancial, há também a alteração da competência da Justiça Militar da União. Por isso ele é um artigo extremamente importante, importantíssimo. Ele vai Opa. militar ficou a cargo da doutrina, mas, digamos assim, ele vai limitar a compreensão do que seja o crime militar, até a incidência, nem quais são as condutas, que tipos de condutas serão consideradas crimes militares. Isso aí. É bem importante o que o Daniel está falando aí, porque é o seguinte, tecnicamente não é correto a gente falar assim que o artigo 9º define o crime militar. O que define o crime é o tipo penal previsto na parte especial. O que o artigo 9º faz é definir em quais situações aquelas condutas serão crimes militares. Aquelas condutas previstas lá na parte especial serão crimes militares. Isso é muito importante para, tecnicamente, a gente já falar de uma forma correta, não cometer esse deslize aí. Mas vamos lá, gente. Vamos passear pelo artigo 9º para a gente ver como é que ele funciona. Quem já leu o artigo 9º lá já percebe que o artigo 9º é dividido em 3 incisos diferentes. E cada inciso tem a sua importância e é tratado de uma maneira diferente. Inciso 1 do artigo 9º. Vamos lá. Consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes de que trata este código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Bom, o primeiro comentário que eu tenho que fazer a respeito do inciso 1, e eu não me seguro e sempre faço, é a questão que o inciso 1 é tecnicamente desnecessário. E por quê? Porque se o crime é previsto somente na parte especial do Código Penal Militar, porque se é previsto de forma diferente também do direito penal comum, então é outro crime mesmo. Então, se ele é previsto somente na parte especial do Código Penal Militar,
se não tivesse o inciso primeiro, a gente continuaria conseguindo definir as condutas criminosas, os crimes militares previstos lá. Por quê? Porque ele não traz nenhum rol de situações especiais que daí seria o crime militar. Então, basta a parte especial, o que a gente chama de tipicidade direta, né? A gente analisa só o tipo penal previsto lá na parte especial e bastou, não precisa mais nada. Outra coisa que a gente precisa comentar, e aqui eu vou entrar num campo em que reina a discórdia, é a respeito da classificação dos crimes militares. Eu, particularmente, assim, até porque eu sou muito prático, né? No aspecto de aplicação prática, só tem uma classificação dos crimes militares que interessa, que é dos crimes, diferenciar os crimes propriamente militares e impropriamente militares. Por quê? Porque depois a gente vai dar uma conversada lá do artigo 5º, né? E lá na Constituição tem a possibilidade de prisão sem mandado judicial nos casos dos crimes propriamente militares definidos em lei. Então, é essa classificação que nos interessa. Crime propriamente militar estão todos lá no inciso 1, né, que são aqueles previstos no Código Penal Militar. São aqueles crimes que são inerentes à vida militar, à atuação, à atividade militar. Eu costumo dividir esses crimes propriamente militares que estão lá no inciso 1 em duas partes diferentes. Ou crime é propriamente militar em razão da matéria e do agente, porque ele é só em razão da matéria, porque é previsto somente no Código Penal Militar. E quando ele é praticado por militar, então também a pessoa que pratica o crime vai ser julgado observando-se os critérios de hierarquia e disciplina, né, naquela conduta dele. Ou o crime é propriamente militar somente em razão da matéria, porque ele é previsto somente no Código Penal Militar, porque é inerente à vida militar, e é praticado por civil, e em relação a esse agente, nós não vamos levar em consideração as questões de hierarquia e disciplina, porque ele não está submetido a essas questões, né? Somente os militares que estão, constitucionalmente, somente eles estão. Vamos lá. Crime propriamente militar em razão da matéria e do agente. Vamos dar exemplo. Deserção. É o típico. Está lá no artigo 187. Ausentar-se ao militar, né, sem licença da unidade em que serve, do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Esse é um. Outro, violência contra superior, que está lá no artigo 157, só pode ser praticado por militar ainda numa condição especial. Nós também temos, como exemplo do crime propriamente militar somente em razão da matéria, o crime de insubmissão. Esse é um crime que o pessoal classifica de tudo quanto é jeito, classifica como exceção, mas para mim é crime propriamente militar somente em razão da matéria. E ele só pode ser cometido por civil. Olha que interessante. Por quê? Porque deixar de apresentar-se ou convocado à incorporação dentro do prazo que foi marcado, ou apresentando-se ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. Então, olha só, ele é o civil que era para se tornar militar e não apareceu lá no dia que tinha que ser incorporado. Essa é a ideia. Favorecimento a convocado é o outro crime propriamente militar somente em razão da matéria, né, que é dar asilo ao convocado ou tomá-lo a seu serviço, ou facilitar transporte no meio que dificulte ou obste a incorporação desse que iria se tornar, então, militar. Por que eu falei que classificar o crime como propriamente militar é tão importante? Porque o artigo 5º, lá no inciso 61, diz o seguinte: ninguém será preso senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, ambos definidos em lei. É uma das exceções da possibilidade de prisão sem ordem judicial. A outra é a prisão em flagrante e a outra é a transgressão militar, transgressão disciplinar. Então, é por isso que é importante você definir o que é crime propriamente militar. Para mim, a definição do crime propriamente militar, inclusive a própria definição do que seja crime propriamente militar, tem que estar em lei. Então, para mim, no meu caso, essa possibilidade não foi regulamentada infraconstitucionalmente. Então, eu entendo que a autoridade militar, hoje em dia, não pode ainda prender sem ordem judicial no caso do crime propriamente militar, porque falta essa regulamentação. Porque não existe nenhuma lei definir o que seja crime propriamente militar. Talvez é por isso que se brigue tanto para classificá-lo, né? Mas, assim, só para finalizar o raciocínio, para a gente poder entender esse inciso primeiro, os crimes desse inciso primeiro podem ser praticados por militares, somente por militares, e neste caso o crime, além de propriamente militar, ele vai ser militar próprio, né, que é o caso do desrespeito a superior,
lá do artigo 160, da recusa de obediência, do desafio para duelo, que é um crime que só tem no Código Penal Militar. Ele pode ser praticado somente por militar que esteja em uma condição especial ainda. Aí eu vou dar o exemplo da omissão de socorro. Eu gosto de citar esse artigo como exemplo, porque ele é diferente do Código Penal comum. Uhum. Deixar o comandante de socorrer sem justa causa o navio que esteja lá naufragando e precise, o navio ou aeronave que tenha sofrido um desastre e precise de auxílio. Tá, só para lembrar, a omissão de socorro do Código Penal comum, lá, né, no nosso caso, tem a fuga após acidente de trânsito, que é lá no artigo 281. A omissão de providências para salvar comandados, que também é um crime que só pode ser praticado por comandante. Então, veja, esses dois crimes, além de ser militar, tem que ser militar numa situação especial, que é somente comandante. Pode dizer que é um crime de mão própria. E também nós temos, ainda no inciso 1, crimes que podem ser praticados somente por civis. Eu já dei os dois exemplos lá. Primeiro é a insubmissão, que eu já até falei. O outro é a criação ou simulação de incapacidade física, que a pessoa simular uma incapacidade física que inabilite o convocado, então, para o serviço militar. Esse crime é um crime propriamente militar, está no inciso 1, e somente pode ser praticado por civil, que é justamente para evitar, então, que a pessoa seja militar. E também nós temos aí, no meu último exemplo, para fechar o meu raciocínio, crimes que são praticados indistintamente por militares ou civis, como é o caso do uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa, ou o ingresso clandestino. O pessoal sempre vê ingresso clandestino somente por civil. Não, o militar também pode praticar o crime de ingresso clandestino, que é diferente, gente, da violação de domicílio. Tá? Ingresso clandestino é uma coisa, violação de domicílio é outra. O Código Penal Militar também tem violação de domicílio, está lá no artigo 226, só que é diferente. Então, esse crime pode ser praticado tanto por civil quanto para militar. Bem, esse era o comentário que eu queria fazer a respeito do inciso 1. E aí, Daniel, o que você gostaria de acrescentar? O grande ponto, assim, na visão da defesa, creio, da advocacia e também da defensoria pública, é em relação ao julgamento dos civis. Né? Há uma celeuma já antiga, né, da possibilidade de, em tempo de paz, né, o civil ele ser julgado por uma justiça militar. Né? A jurisprudência do Supremo, principalmente os votos do ministro Celso de Mello, iam no sentido de limitar a atuação da justiça militar em tempo de paz. Né? Nos seus votos, ele deixava isso bem claro, que era um movimento, inclusive, mundial, limitar a incidência da justiça militar em tempo de paz. Cita alguns países, por exemplo, cita Portugal, né, recentemente, bem recentemente. Né? Então, assim, eu não vejo, como o senhor falou, a importância da justiça militar. Ela é uma justiça importante, mas existem alguns pontos que realmente deixam causam um pouco estranheza, principalmente para a sociedade, que não a compreende. Né? E nesse ponto específico dos civis, né, causa uma certa estranheza, assim, a possibilidade do civil ser julgado por militares até então. Nós tivemos uma alteração importante, que já foi debatida aqui com o senhor em outras lives, que houve uma mudança na lei de organização judiciária militar, muito importante, que antigamente todos os julgamentos eles eram colegiados, isso na Justiça Militar da União. Né? Com a alteração que teve com a Lei 13.774 de 2018, o juiz federal da Justiça Militar agora julga monocraticamente, ou seja, ele sozinho, sem a presença dos 4 juízes militares, o civil. Isso já foi um grande salto, já considero um grande avanço, né? Tanto para a magistratura federal militar, né, quanto para o réu, no caso, o civil, né, que agora ele vai ser julgado por um juiz togado. Né? Sem querer me estender muito, mas só fixando nesse ponto, como é a visão, uma visão da advocacia, não toda a advocacia, mas enquanto advogado, quando atuo na Justiça Militar da União, fazendo a defesa, né, eu me preocupo muito exatamente com esse ponto de se ter 4 juízes que são leigos. Eles não necessariamente precisam de formação jurídica e para atuar na matéria criminal, com direito penal militar, que é extremamente sensível, né? Que eu costumo dizer que o direito penal militar ele não só tutela hierarquia e disciplina. Né? O direito penal militar ele vai tutelar a liberdade.
todas as vezes em que a hierarquia e a disciplina forem violadas. Então, ele como se fosse... vai fazer aquela balança entre hierarquia, disciplina e liberdade, né? Direito extremamente importante. Hierarquia e disciplina são princípios constitucionais, como bem o senhor disse, esculpidos lá no artigo 142, então eles são princípios constitucionais, têm que ser levados em conta, mas civis não estão subordinados, né? Hierarquia e disciplina. Existe esse ponto. E em alguns pontos também, a Justiça Militar da União, ela inibe a atuação de determinados institutos, como os institutos despenalizadores da Lei 9.099 de 95. Né? Isso é um ponto. Né? A atuação, a incidência da Lei de Drogas, agora também com as mudanças trazidas pela 13.491 de 17, tá? Vamos ver como vai ficar essa questão, mas parece que é uma jurisprudência muito consolidada no STM e até mesmo no STF em relação à incidência da Lei de Drogas nos crimes militares. Então, o civil ele fica extremamente prejudicado quando ele está em julgamento, por exemplo, com alguém em crimes bem parecidos na justiça comum. É por isso que, às vezes, a defesa faz todo aquele trabalho de arguir a incompetência da justiça militar da União para processar e julgar aquele civil. Não porque a justiça militar seja um órgão que não aparelhado, não capaz, não é essa a questão, de forma alguma. A justiça militar é uma justiça extremamente importante, a sua existência ela é extremamente importante, mas eu creio que ela, em alguns pontos, ela tem que se modernizar. Né? Já começou, eu acho importantíssimas alterações da Lei de Organização Judiciária Militar, já começou, é um movimento, e eu espero que não pare. Né? Existem relutâncias por parte, principalmente do Superior Tribunal Militar. O senhor deve se lembrar da questão do artigo 400 do Código de Processo Civil, processo penal. Então, é uma questão que era apenas interpretar, né, colocar o processo penal militar em sintonia com a Constituição. E houve aquela batalha toda, edição até de súmula por parte do STM, mas no final das contas, né, o STF, né, bateu o martelo, como se fala no popular, e agora está pacificada a questão da incidência do artigo 400 do Código de Processo Penal. Então são essas questões que preocupam muito a defesa, né? A forma como alguns institutos que na justiça comum seriam utilizados para aquele civil e na justiça militar não. Por isso a gente tem esse cuidado quando estamos diante de uma acusação de crime militar. A primeira coisa que a gente verifica é se está realmente na competência da Justiça Militar da União processar e julgar aquele civil ou não. Na verdade, sim, justamente o artigo 9 serve justamente para isso, né? Para definir se é ou não a competência da Justiça Militar da União para julgar aquele civil ali naquela situação em especial. Não, você tem razão, a questão assim, da necessidade de modernização, eu sou um defensor da necessidade de modernização, sem nunca esquecer que também a gente faz parte de uma justiça especializada. Então, não é que a gente possa trazer todos os institutos do direito penal comum para o direito penal militar. Primeiro, confere a própria lógica de uma justiça especializada. Uma justiça especializada é aquela que tem princípios e institutos próprios. E isso é o que fundamenta a existência dela. Então, se a gente for trazer tudo também do direito penal comum, do processo penal comum, para dentro da esfera militar, do direito militar, o que vai acontecer é a desnecessidade da existência de um direito militar. Então, porque senão vai ser igualzinho o processo penal. Então, a gente tem que sempre ter, mas eu sempre sou muito atento a essa questão da modernização, da necessidade de modernização e de aplicação dos institutos, quando possível, também na Justiça Militar da União. Mas vamos lá. Seguindo, então, na nossa lógica, para a gente poder atender aqui os pontos principais do artigo 9º. Passamos pelo inciso 1º, vamos lá para o inciso 2º. Inciso 2º, gente, diz o seguinte, artigo 9º, inciso 2º. Considera os crimes militares em tempo de paz, inciso 2º. Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal. Aí, comum, né? Extravagante. Quando praticados. Aí a gente tem uma série de situações lá que definem que o crime será militar. E uma coisa que a gente vai perceber, em todas essas situações, são crimes praticados por militares da ativa. Mesmo quando ele não usa o termo expresso militar da ativa, mas a gente pode ver pela situação, que a manobra, tudo é militar da ativa ali. Então, o inciso 2 trata dos crimes praticados por militares da ativa.
Aí, tanto o inciso 2 quanto o inciso 3 é aquilo que a gente chama de tipicidade indireta. Lembra que eu falei que no inciso 1 eu estava falando dos crimes com tipicidade direta? Bastava pegar a parte especial? No inciso 2 e no inciso 3 não é assim, não. A tipicidade é indireta. Eu vou ter que juntar a parte especial do Código Penal Militar com essas situações previstas lá no artigo 9º, inciso 2, que também vai acontecer no inciso 3, para saber se o crime é militar. E por que isso acontece? Porque esses tipos penais em que se refere o inciso 2 têm a mesma previsão no direito penal comum. Né? Então, vocês vão ver, é o caso de furto, é o caso de homicídio, tem previsão lá no direito penal comum. Então, é o homicídio, tal como está previsto lá no Código Penal Comum, mas praticado naquelas situações previstas no artigo 9º lá, que tornam um crime militar, então. E mais ainda, agora, depois da edição da Lei 13.491, que aconteceu em 2017, a gente ampliou o rol. Não é só agora a parte especial do Código Penal Militar, agora é também a legislação penal comum e extravagante, que também será crime militar se praticado naquelas situações previstas lá no inciso 2, naquela série de situações lá. Então, olha só como aumentou o leque, né? O legislador demorou para mexer no Código Penal Militar. E quando mexeu, ele resolveu mexer bem, né? Porque daí ele aumentou em vários momentos, em várias situações, o crime militar, que é o chamado crime militar por extensão, né? A doutrina gosta de usar esse termo crime militar por extensão. Mas vamos lá, vamos comentar um pouquinho de alguns pontos dessas situações que são, eu entendo, mais relevantes, que são que dá mais discussão. Primeiro, eu estou falando de crimes praticados por militares da ativa. Daí a pergunta que se faz: militar em situação de atividade contra militar na mesma situação, né? Que é a linha A. Militar contra militar. Pergunta: militar estadual, quando comete crime contra as Forças Armadas, é considerado militar da ativa, por efeito do inciso 2 ali? Então, essa é uma questão até que eu fiz há um pouco tempo atrás, uma live também com a doutora Mariana Aquino, e a gente comentou sobre isso. Eu entendo, né, a posição 1, que eu entendo a mais coerente, é que tem que ter paridade de tratamento entre a Justiça Militar Estadual e a Justiça Militar da União. Se você pegar lá da Justiça Militar Estadual, você vai perceber que compete à Justiça Militar Estadual julgar os militares dos estados. Então, se o militar federal praticar um crime contra a instituição militar estadual, ele vai ser tratado como civil. Então, a recíproca é verdadeira. A gente tem que fazer o mesmo raciocínio ao contrário agora. Então, se o militar estadual pratica um crime contra a instituição federal, ele vai ter o tratamento como se fosse civil. Me parece que essa fecha o raciocínio. E existe a segunda posição, que entende que, como todos são submetidos à hierarquia e disciplina, todos devem ser tratados como militares. E daí, neste caso, o militar estadual seria tratado como militar em situação de atividade também, e se enquadraria ali no inciso 2. O Superior Tribunal Militar tem até algumas decisões nesse sentido, mas também tem decisões no outro sentido. O que para mim não fecha o raciocínio é o seguinte: como é que eu posso considerar que são da mesma situação quando eles têm finalidade e treinamento totalmente diferentes, somente pelo fato de se submeterem à hierarquia e disciplina e ser tratados como iguais? Não são iguais, são diferentes, né? Pelo menos para mim, né? No meu raciocínio funciona assim. Daniel, você concorda aí? Só para a gente poder arrematar isso aí? Olha, eu vou começar com um ponto polêmico, como eu não fujo das polêmicas. Primeiro ponto é que, assim, eu vejo que a gente já tinha que ter superado essa questão de ter uma polícia militarizada há muito tempo, principalmente desde a redemocratização do país, lá em 1988, a Constituição já tinha que ter vindo com uma polícia desmilitarizada. E aí a gente não teria que ter esse tipo de discussão, porque não haveria um órgão especializado para processar e julgar polícia militar e bombeiros, né? Tem esse ponto. Mas já que nós temos essas duas instituições completamente diferentes, que lidam com fenômenos sociais completamente diferentes, né? Forças Armadas, a grosso modo, vai lidar com um fenômeno que é a guerra, o conflito armado, né? E a polícia com outro fenômeno social, que é o crime. Então, são instituições muito diferentes nesse ponto, né? Então, já começa por esse ponto. Agora, eu lembro, agora não vou lembrar exatamente qual foi o voto e qual foi o ministro relator. Creio que seja o ministro Marco Aurélio Mello.
mas em um voto ele comentou, antes até mesmo da redação do artigo 42, como ela está hoje na Constituição, ele tinha um voto que ele dizia mais ou menos assim, me perdoe se não for com a precisão que consta no voto, mas ele dizia que a polícia militar, os policiais militares não são militares, não é uma instituição militar, organizam-se como se fossem, mas não são. É lógico que depois, depois da emenda constitucional, não vou recordar, acho que foi a emenda constitucional 18, agora 18, né? Acabou a discussão, policiais militares e bombeiros militares são militares. Né? Mas é exatamente esse ponto que o senhor tocou. Na Justiça Militar Federal, né, só vai poder processar e julgar, perdão, na Justiça Militar dos Estados só vai poder processar e julgar os próprios componentes daquelas instituições, policiais militares e bombeiros militares. Né? Se por acaso um militar das Forças Armadas nunca vai poder ser processado e julgado por ela. Ela vai ser processada e julgada como se civil fosse na justiça comum, né? Não na militar estadual. Então, eu acho que a recíproca também teria que vir nesse sentido, né? De que os policiais militares, nessa condição, né, de praticando crime militar e que tenha sido violado algum objeto jurídico tutelado pelas instituições militares federais, ele tinha que ser processado e julgado como civil. Né? Exatamente. Né? São instituições que se parecem. Há essa questão das forças estaduais serem consideradas forças auxiliares do Exército, né? Mas eu acho que realmente são vou até um pouco além, acho que são como água e óleo. Né? Acho que são papéis distintos, né? Lidam com fenômenos sociais distintos e por essa razão tem que ter uma apreciação diferenciada. A gente não pode colocar tudo no mesmo cesto e deixar assim. A gente tem que diferenciar. Né? Já que nós temos essas duas instituições militarizadas, né? Então, mas competências diferentes, funções diferentes, né? Nível de subordinação diferente. Então, realmente, o tratamento tem que ser diferenciado. Exatamente, concordo na mesma linha que o senhor colocou. Um outro ponto, assim, quando a gente ainda fala de militar contra militar, militar em situação de atividade contra militar em situação de atividade, é quando os militares estão fora de serviço. É crime de competência da Justiça Militar da União ou não? Bom, vamos lá. A posição do Superior Tribunal Militar. Inicialmente, e isso ainda perdura um pouco pela maioria, que seria competência da Justiça Militar da União por ser militares, um crime de militar em situação de atividade contra outro militar em situação de atividade. Né? Tá mais abrandado, porque hoje a gente já tem até alguns julgados no sentido que precisa estar em atividade militar. No Supremo Tribunal Federal, aí já é pacífico. Né? A competência da Justiça Militar da União no crime militar contra militar precisa que os dois militares estejam, pelo menos um, né? Esteja em situação de atividade militar. Então, a briga no bar entre dois militares federais é da competência da Justiça comum. Né? Seria o crime comum e não o crime militar. Tá? Então, a gente tem uma posição muito bem definida no Supremo Tribunal Federal a respeito disso e uma vacilante ainda no Superior Tribunal Militar a respeito dessa questão. Eu, particularmente, com todo respeito à posição do Superior Tribunal Militar, mas eu concordo com a posição do Supremo Tribunal Federal, porque o foro militar, como diz o Código de Processo Penal Militar, é destinado a quem ofende as instituições militares federais, né? Está escrito lá no CPPM. E, neste caso, uma briga num bar entre militares federais, por exemplo, para mim, não ofende as instituições militares. Não ofende, pelo menos, diretamente. Né? Indiretamente pode até ser que ofende a hierarquia, mas diretamente não ofende as instituições militares. Concorda, Daniel? Eu concordo que existem alguns fatores, a gente não pode apenas ter a aplicação pura e simples da linha A, né, militar da ativa contra militar da ativa. Acho que tem que se conjugar alguns outros fatores. Né? Primeiro, o conhecimento da condição de militar um do outro. Né? Envolver atividade de natureza militar. Né? E que algum bem jurídico tutelado pelas instituições militares tenha sido violado. Então, acho que tem que se conjugar. É nessa linha até mesmo que o Supremo Tribunal Federal
diversas vezes já se manifestou. O STJ tem algumas situações diferentes quando aborda os conflitos de competência, mas assim, a gente tem que compreender que lá também eles abordam questão de justiça militar estadual e justiça militar da União, então a gente tem que diferenciar alguns julgados quando tratam dos dois tipos de justiça militar. Então, mas eu creio que não basta apenas o conhecimento, apenas a condição de militar. Tem que se agregar esses outros fatores que eu disse. E a situação se agrava mais ainda quando a gente fala de militares cônjuges. Né? Quando militares cônjuges, e quando ocorre, por exemplo, uma desinteligência, uma violência doméstica dentro das vilas militares, mas não nas áreas comuns, mas no interior dessas vilas militares, que são o próprio nacional residencial, que é aquela habitação que os militares moram. Aqui no Rio de Janeiro nós temos a Vila Militar aqui em Deodoro, são locais destinados para que os militares morem, e existem situações que existem os militares cônjuges. Né? Imagina uma desinteligência por causa de uma situação particular entre um casal de militares ser resolvida na Justiça Militar da União. Né? Então, é lógico que a gente vai ter que ver o que tem, se tem alguma coisa inerente, se feriu, né, algum bem jurídico tutelado pelas instituições militares, mas casos de origem de cunho particular, cunho íntimo, né, só pelo fato da condição de militar de ambos, né, desses militares que são cônjuges, né, eu acho que não afetaria, nesse caso, a competência da Justiça Militar da União, no caso que eu estou falando. E o Superior Tribunal Militar ele tem exatamente essa posição. Basta apenas a condição funcional de militar para atrair a competência, no caso da hipótese da linha A do 2. Então, realmente é um pouco preocupante esse posicionamento. É o que o senhor falou, eu vejo que já há um movimento tímido, mas uma tentativa de progressão em relação a esse tipo de jurisprudência no Superior Tribunal Militar. Não, é verdade. Em relação à linha B, a gente tem o que eu gostaria de comentar assim, a linha B é assim, lugar sujeito à administração militar. Uhum. Gente, pessoal, vamos lá. Lugar sujeito à administração militar não é lugar militar, hein? É diferente, são coisas diferentes. Não é porque o crime aconteceu dentro do quartel que vai ser sempre crime militar. Olha só que interessante. O crime aconteceu dentro do quartel, é local militar, então o crime é militar. Nem sempre. O lugar precisa estar sob administração militar. Quer ver? Eu dar um exemplo? Vamos supor um quartel que tem uma agência bancária dentro desse quartel. Dentro dessa agência bancária, o gerente da agência bancária briga com o militar da unidade lá dentro. Olha só, é um civil contra o militar. Num local militar, né? Dentro do quartel. Só que o local específico em que aconteceu, o lugar específico, não está sob administração militar. Esse crime aí é um crime comum. Então, muito cuidado, que não é só dentro do quartel, tem que estar sujeito à administração militar. Pode acontecer que o lugar não seja, inclusive, dentro do quartel e esteja sob administração militar. Vamos pensar num exercício que tem que fazer fora da unidade, lá que você precise entrar em contato com um particular, ou mesmo com o poder público, para usar uma determinada área que não é normalmente militar. Só que naquele momento, consegue autorização para usar aquela área durante um dia. No início, né, você vai começar lá a usar a área, nesse um dia, o local vai estar sob administração militar. E aí o crime vai ser militar da linha B. Então, muito cuidado para não se confundir. É a mesma coisa do PNR. Vou dar um exemplo. Furto, né? Uma pessoa, o agente entra dentro do PNR e vai furtar lá uma casa de um militar lá dentro do PNR. O crime é militar ou comum? O crime é comum. Por quê? Porque no interior do PNR não está sob administração militar. Está sob administração da pessoa que mora lá dentro, da família que mora lá dentro. Não é a administração militar daquele interior. Então, tem a privacidade e a intimidade. Esse crime é um crime comum. O curioso é que vai ter um ingresso clandestino mais um furto, né? Porque daí vai ter um ingresso clandestino na vila militar e mais um furto militares, que deve ser o ingresso clandestino, um crime militar, e o furto, um crime comum. Então, só lembrar o pessoal para tomar cuidado nessa questão do local sob a administração militar aí. Para poder definir, né? Sim, correto. É muito importante que existem diferenças, né? Existe área de interesse militar, existe, por exemplo, os colégios militares, os hospitais, né, das Forças Armadas,
Então, assim, nem sempre lugar sujeito à administração militar, área que há uma atividade militar, vai ter uma atividade militar propriamente dita, né? A gente pode ter funções auxiliares, né? Por exemplo, temos um laboratório farmacêutico da Marinha, aqui no Rio de Janeiro, né, que não desempenha atividade tipicamente militar, mas é uma área sujeita à administração militar, né? Os hospitais e colégios, até os colégios militares, né, também, as instituições como o IME, Escola de Guerra Naval, né, que são instituições de ensino, né, mas são áreas sujeitas à administração militar. Então, a gente tem que tomar um certo... Os campos de treinamento também, que são, né, são áreas descampadas ou áreas de mata, mas que são reservadas para o treinamento das Forças Armadas, né? Então, a gente tem que tomar realmente muito cuidado com isso e ampliar esse conceito do que seria lugar sujeito à administração militar. Para definir o crime militar. E o último do inciso 2 que eu gostaria de comentar também é a questão da linha C, que diz que por militar em serviço atuando em razão da função. Aqui é definir quando que é função militar. Sim. Né? Aí é um ponto bem nevrálgico e sensível. O que é a função militar? Função tipicamente militar é aquela definida lá no artigo 142 da Constituição Federal. Lá, uma direta defesa da pátria, dos poderes constitucionais, garantia da lei e da ordem. Essas são funções militares, tipicamente militares, e nós também temos aquelas questões das funções subsidiárias previstas lá na Lei Complementar 97 de 99. Essa função é tipicamente militar, e daí que vai atrair a linha C. Né? Então, só para tomar cuidado que a garantia, o crime cometido contra militar em atividade de garantia da lei e da ordem vai se enquadrar aqui, na linha C. Gostaria de comentar alguma coisa a questão da função militar, Daniel? Sim, sim. O senhor já começou a dar deixa para a gente começar a desvendar isso, que seria função militar, né? Às vezes a gente fala atividade típica, atividade de natureza militar, função militar. Uma cola, no bom sentido, é claro, seria exatamente a gente começar ali pelo caput do artigo 142 da Constituição. Isso a gente está falando da função militar inerente às Forças Armadas, porque nós temos a função militar inerente às polícias militares e corpos de bombeiros militares. Nós vamos falar aqui especificamente sobre as Forças Armadas, né? Então, começa ali digamos, a missão constitucional das Forças Armadas, né? A sua função militar, né? Defesa da pátria, garantia da lei e da ordem, dos poderes constitucionais. E ali começa a gente definir o que seria a função militar, né? E depois a Lei Complementar 97 de 99, que nós temos ali algumas situações que caracterizam a atividade, né? São subsidiárias, temos uma subsidiária geral e temos a subsidiária particular, né? O que a gente, principalmente quem está estudando, né, para concurso e também os operadores do direito no seu dia a dia, a gente apenas tem que tomar cuidado que o parágrafo 7º do artigo 15 da Lei Complementar 97 de 99, ele faz um limite apenas na função militar para fins de competência da Justiça Militar da União. Então a gente tem ali, a gente tem o artigo 15, caput, tem o 16, 16A, 17, 17A e o 18. Né? Ali nós temos as funções subsidiárias geral e particulares de cada uma das Forças Armadas. Só que o parágrafo 7º do 15, ele vai limitar. Né? Por exemplo, no artigo 17, ele vai limitar os incisos 4 e 5, né, para fins de competência da Justiça Militar. Então, ali ele está limitando o que seria função militar para fins, né, da competência da Justiça Militar da União. E o senhor tocou num ponto importante, garantia da lei e da ordem. Ultimamente, eu fico muito preocupado porque garantia da lei e da ordem caiu no gosto popular. E tudo quanto é operação se chama garantia da lei e da ordem. Só que é esquecido que existe uma série de requisitos que têm que ser cumpridos para se caracterizar a garantia da lei e da ordem. Né? Começa ali na Constituição, no caput do 142, vai para a Lei Complementar 97 de 99, porém, há o decreto, sempre me falha a memória, né, nessas horas, mas há o decreto 3897 de 2001, que regulamenta a operação de garantia da lei e da ordem. Então, nós temos uma série de requisitos ali, né? O esgotamento daqueles que são destinados à segurança pública, porque a garantia da lei e da ordem ali do caput do 142 é uma autorização
da Constituição, o Constituinte autoriza que as Forças Armadas usurpem temporariamente uma função que seria das polícias, especificamente da Polícia Militar, que é o policiamento ostensivo. Ele autoriza que momentaneamente, e o que as pessoas se confundem muito, não é em períodos de exceção, a garantia da lei e da ordem se dá em períodos de normalidade institucional. Então, ela apenas você vai momentaneamente, como a mídia às vezes dá a notícia, a greve da Polícia Militar. A Polícia Militar não faz greve. Né? O ato análogo à greve para o policial militar e também para o militar das Forças Armadas é o motim e, se tiver armado, a revolta. Né? Então, a Polícia Militar não faz greve. Então, houve uma paralisação dos militares lá no Ceará, no Espírito Santo. Né? Quem vai fazer o patrulhamento? Quem vai prover a segurança? Né? As Forças Armadas são acionadas, há uma série de etapas que têm que ser cumpridas até a edição do decreto por parte do presidente da República. Só que eu tenho visto isso, assim, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, muitas operações sendo chamadas de operações de garantia da lei e da ordem completa, incompleta. Já vi cada termo sendo utilizado e isso me preocupa muito. Me preocupa muito, principalmente porque geralmente a garantia da lei e da ordem se dá em locais periféricos, né? Em comunidades, em favelas, então elas estão sempre atuando em cima de pessoas que já são muito oprimidas. Né? E vira e mexe nós temos casos que vão parar na Justiça Militar da União, como desacato, resistência e desobediência, né? E é um civil ali naquela questão da garantia da lei e da ordem. Então, a gente, como defesa, como advogado de defesa, a gente sempre procura verificar, realmente estão cumpridos os requisitos da garantia da lei e da ordem? Porque se não estiver, a gente já começa a partir daí, até mesmo ver uma questão de competência realmente. Se nós temos realmente ali caracterizado uma função militar para fins de atração da competência da Justiça Militar, na defesa a gente tem sempre que ficar atento a isso. Não, é verdade. Só complementar. Nada importa que haja uma colaboração entre os entes da federação, né? Estado, União, como aconteceu aqui em 2010, naquele caso da chamada da invasão, né, do complexo do Alemão, em que as Forças Armadas não atuaram, assim como colocar na linha de frente, mas proveram os meios para que os policiais militares chegassem até o interior da comunidade. Nada impede, em tese, não vou colocar aqui pontos polêmicos, nada impede, em tese, que haja essa colaboração. Agora, há ou não função típica das Forças Armadas? Né? Nós temos decisões do Supremo Tribunal Federal também nesse sentido, né? De que o auxílio a essas forças auxiliares para ocupação de áreas periféricas, principalmente na época da implantação das UPPs, né? Não poderiam ser caracterizados como atividade típica das Forças Armadas. Ali era uma atividade típica das polícias militares. E não havia decreto de GLO. Então, não poderia, para esse fim, ser atraída a competência da Justiça Militar da União. Seria uma colaboração, não seria uma atividade garantida da ordem, seria uma colaboração com as entidades militares estaduais ali para que elas possam cumprir, naquele momento, a missão delas, né? De segurança Exatamente. pública. Então, aí não se caracterizaria mesmo como uma atividade de garantia da lei e da ordem. Tem razão nesse ponto aí. Gente, olha só, vamos chegar agora no inciso 3 do artigo 9º, que fala dos crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, e daí traz uma série de situações lá, contra o patrimônio sobre a administração militar, então uma série de situações quando a ordem administrativa militar. Mas eu quero pontuar aqui, até em razão do tempo, o mais polêmico de todos, que é a questão dos crimes dolosos contra a vida. Esse é o mais polêmico de todos ali, e está ali. Vamos lá, gente, tabelinha, para o pessoal entender. Militar estadual cometeu um crime contra outro militar estadual, ambos em atividade militar. Competência, Justiça Militar Estadual, Conselho de Justiça. Militar estadual contra civil. Aí lá, competência da Justiça Comum Estadual, Tribunal do Júri. Está lá no CPM, artigo 9º, parágrafo 1º. Civil contra militar estadual, estando esse em atividade. Competência da Justiça Comum Estadual, Tribunal do Júri. Por quê? Porque a Justiça Militar Estadual não julga civis. Né? Militar federal contra militar federal, ambos em atividade militar. Competência da Justiça Militar da União, Conselho de Justiça, que pode ser permanente ou especial, dependendo do caso. Isso se enquadra no artigo 9º, inciso 2, letra A.
Militar federal em atividade militar contra civil. Competência da Justiça Militar da União, Conselho de Justiça, e dependência permanente especial da qualidade do militar. Daí é o artigo 9º, parágrafo único, que está falando isso. Daí tem uma série. Vocês vão perceber que todos aqueles incisos que está no parágrafo 2º, na verdade é tudo. Né? Porque ele remete ao artigo 142, além daquelas situações lá todas. Então, é todas as atividades, né, do militar das Forças Armadas. Agora, o último, para mim, e o mais polêmico de todos, é civil que pratica o crime contra militar federal, estando esse em atividade militar. Competência da Justiça Militar da União. Tá. E o ponto? Em função da edição da Lei 13.774, agora em 2018, essa competência é monocrática. Não é com o Conselho. E aí, porque, vamos lá, a Lei 13.774 alterou a Lei 8.457, lá no artigo 30, diz que compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente, processar e julgar os civis nos casos previstos no inciso 3 do Código Penal Militar. Bem nesse daí. E aí nós temos um problema. E como é que fica a instituição do júri prevista lá no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal? Porque você entender que no crime doloso contra a vida, ele ser julgado pela Justiça Militar Federal ou estadual, por um conselho, você pode até entender que um conselho se assimila ao júri, né? Porque é formado por pessoas que também não necessariamente tenham conhecimento em direito, como acontece com o tribunal do júri. E que daí, nesse caso do homicídio, do crime doloso contra a vida, podia votar através do seu livre convencimento. Tá, tudo bem, eu posso até ter essa similaridade e aceitar. Mas no caso do civil cometer o crime contra o militar federal, aí o julgamento é monocrático. E como é que fica? Sem júri? Pois é. Essa resposta acho que vai começar a ser respondida quando o Supremo começar a julgar a ADI 5901, né? Porque ela está tratando exatamente sobre essa questão. Tem parecer da Procuradoria-Geral da República já nessa ADI, concordando com a procedência em parte dos pedidos, né? E eu achei interessante na manifestação da PGR que a parte anterior, que foi alterada pela Lei 12.432 de 2011, que fez aquela alteração em relação, foi até o tema da live de ontem, da questão da lei do abate, do Código Brasileiro de Aeronáutica, né? Ele pede até que, inclusive, também acho que essa alteração também seja declarada inconstitucional. Eu li muito rápido, posso até ter feito uma compreensão equivocada, mas pelo que parecia ali, o pedido final na manifestação dele, da manifestação da PGR, foi nesse sentido, né? E realmente, assim, é preocupante, principalmente se a gente pegar o histórico da Lei 13.491 de 2017, né? Porque o projeto de lei dela era para ser uma lei temporária, era para ser uma lei que teria sua vigência até 31 de dezembro de 2016, exatamente por causa da ocorrência dos Jogos Olímpicos aqui no Brasil, né, as Olimpíadas de 2016. Era uma lei temporária que, quando foi para a sanção em veto do presidente da República, ele alterou, transformou numa norma, numa lei definitiva, não tirou o que o legislador até então queria, que era uma lei temporária. Né? E, sem querer citar nomes, mas eu sou obrigado a citar, o presidente da República, que era o Michel Temer, que é um constitucionalista, em obra doutrinária, ele defendeu exatamente o oposto, que jamais poderia acontecer aquilo que ele fez. Né? Então, em obra, o doutrinador Michel Temer, o presidente Michel Temer foi contra o doutrinador Michel Temer. Né? Então, já começa, o problema da 13.491 já começa por aí. Né? Esse veto poderia alterar tamanha natureza da norma, então já começa por aí. E a outra questão que se esbarra foi exatamente essa, na instituição do júri. Né? A gente não pode, é norma constitucional, a gente não poderia de forma alguma ter essa alteração. Né? Então, eu acredito que Daniel, a ADI... Daniel, deixa eu só te interromper, porque está acabando o nosso tempo. Sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar...
Vou encerrar essa live e já vou começar outra na sequência. Então, pessoal, olha só, já vou começar outra, já entra de novo, que a gente... Vamos terminar o assunto aqui, não vamos deixar isso aqui um buraco, então. Então, eu estou encerrando, mas se encontramos daqui a pouco, hein?